Cavalheiro, você. O senhor não me leve a mal, mas o senhor compreende? Dá para tirar os pés da mesa? Por Santa Cacilda do Xoxó, o senhor fala, eu não estou entendendo nada, senhor. Eu disse, dá para tirar os pés da mesa. Tirar? Os pés da mesa! Pois não?